Como essa pandemia, ela provavelmente vai durar aí mais uns 2 meses, vocês vão fazer o seguinte: quando chegar a data agendada por nós para começar os seminários, vocês vão estar gravando os seminários uns 2 dias antes, em forma de videoaula, tá? Como que faz isso? Você pode fazer através de uma simples videoconferência. Você grava o vídeo e envia aqui para nós pela plataforma, tá? E aí eu e os demais colegas fora do grupo vamos estar assistindo apresentações de vocês, tá? Isso é uma proposta caso a coisa se estenda como parece que vai se estender, tá bom? Bom, já temos 27 pessoas, então vamos começar a nossa aula de hoje. Alguém tem dúvidas sobre o que eu falei agora? Não? Não. Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar falando sobre os transtornos psicóticos. Até passei para vocês um arquivo que, se você entrar naquele app da Universo, e também mandei por e-mail para vocês o link daquela outra plataforma lá da Universo, está lá gravado o PowerPoint. Mas se vocês preferirem, eu posso estar enviando para vocês por aqui também, tá? Sem problemas. O que acontece? Ficou determinado, as mudanças lá na faculdade são rápidas, né, gente? Ficou determinado, a gente começou tendo aulas pelo WhatsApp. Aí passaram-se 2 ou 3 dias, ficou estabelecido que seria essa plataforma aqui, Zoom, que eu estava até gostando, estava funcionando bonitinho comigo. Aí o Rio de Janeiro mandou uma nova determinação a partir de... Alguns professores já a partir de hoje. Eu vou começar a partir de quarta-feira no Hangout, apesar que eu gosto dessa plataforma aqui, mas porque foi uma determinação da Universo. Então, nós vamos estar usando o Moodle e o Hangout. Não me perguntem por quê, não sei explicar, foi determinado isso. Então, vocês vão receber por e-mail um link do meu convite para a nossa videoaula de quarta-feira sobre o Hangout, como usar o Hangout, etc. e tal. É igual o Zoom aqui, vocês vão clicar e vocês vão estar dentro da videoconferência, tá? Não foi os professores que definiram isso, foi a direção, então todo mundo vai ter que usar. Essa foi a determinação, tá bom? Podemos, então, falar um pouquinho sobre os transtornos psicóticos? Sim. Só está o Rafael participando? O resto está tudo com os microfones ligados, é isso? Para poder ouvir melhor. Vai, onde que é ouvir melhor, é isso? Não, eu acho que está ligado. Tá parecendo aquela história do lobo mau, né? Para poder te ouvir melhor, seu lobo, não é isso? Então, que eu tô aqui. Tá, tô vendo que vocês estão todos aí. Tem 29 pessoas aí, tá? Então vamos começar. Ligado. A aula de hoje é sobre os transtornos psicóticos. Se vocês forem lá no livro do Paulo Della Rompe, vai estar depois dos transtornos ansiosos, o primeiro capítulo é chamado de síndromes psicóticas, tá? Então, eu vou querer que vocês deem uma lida, apesar que eu já mandei também os slides, mas eu vou querer que vocês deem uma lida no capítulo que se chama Síndromes Psicóticas, do livro do Paulo Della Rompe. A bonita tá aqui, ó. O que a gente fala lá naquele capítulo? Naquele capítulo, vocês vão ver que o autor ele está dando uma diferenciação entre os 3 grupos que eu já expliquei em sala de aula, que é o grupo dos neuróticos, dos psicóticos e dos psicopatas. Lembra dessa diferenciação quando eu expliquei em sala de aula? Sim. Então, olá, que careta é essa logo cedo? Apareci aqui tentando mexer nesse Tem que trem. aparecer sorrindo, não aparecer fazendo careta, não. Então, vamos lá. As síndromes psicóticas, elas são caracterizadas por alguns sintomas muito característicos. Por exemplo, indivíduos que apresentam alterações de consciência, alterações da senso-percepção, ou seja, pode ser que o indivíduo não esteja totalmente consciente, pode ser que ele esteja semiconsciente,
Pode ser que tem hora que ele esteja consciente, tem hora que ele não esteja consciente. Pode ser que ele apresenta aqueles sintomas clássicos chamados de delírio, alucinação, que vocês aprenderam lá em Psicopatologia 1, certo? Então, o indivíduo que é psicótico, ele se diferencia do neurótico e do psicopata porque ele tem principalmente alterações de consciência. Ou seja, ele não vê, não ouve, não sente as coisas como vocês, como nós, tá? Eles sentem as coisas de forma estranha, eles têm alterações na senso-percepção, em vez de ver uma coisa, eles veem duas, três, ou veem de forma mais clara ou mais escura, ou tem borrões na imagem, eles ouvem sons que nós não ouvimos, as famosas alucinações, ou eles deturpam o som que eles estão ouvindo, os famosos delírios. E com isso, o indivíduo não consegue perceber a realidade em volta dele da mesma forma que nós percebemos. Até aí, tudo bem? Alguém tem dúvida aqui? Um exemplo de psicótico é aquele cara do filme Fragmentado, pode ser Isso. também? Ali é, apesar que é filme fictício, né? E no filme eles dão vamos dizer assim, eles dão uma versão de que o cara tem múltiplas personalidades, que é um transtorno que no DSM é chamado de transtorno dissociativo da personalidade. Eu nem entrei nesse assunto, porque quando eu ia falar sobre ele, começou esse negócio da pandemia e nós desfocamos. Mas foi bom você perguntar, Rafael, porque tem autores que como um ato teatral do indivíduo que é antissocial, ou seja, na realidade ele não tem dupla, tripla, 4 personalidades, ele tem só uma, mas ele é antissocial e aí ele cria as outras para poder manipular as pessoas. Tem um grupo de autores que pensa assim, e tem outro grupo de autores que acreditam que tem indivíduos que têm transtorno dissociativo, ou seja, ele fragmenta em outras personalidades. Então, o filme traz essa versão. Mas se vocês forem olhar a mudança corporal que aquele último personagem dele cria, aquilo ali seria o que o psicótico vê, tá? O psicótico, ele se sente diferente, ele se vê diferente, ele vê os outros de forma diferente. Então, ele pode ter alterações até comportamentais e corporais, ele pode se sentir mais forte, mais ágil, e mais rápido. Mas não necessariamente ele vai ser, né? Ele pode não necessariamente ele é. Mas isso é o modo como ele percebe o mundo em volta dele. Então, o filme traz duas explicações. A explicação da personalidade dissociativa e a explicação da psicose, tá? Só que como é ficção, eles misturam tudo numa panela só e para quem está assistindo fica parecendo que o cara tem realmente 20 e tantas personalidades, o que não existe na vida real, tá? Os casos que o DSM traz, ou a literatura traz, é no máximo um indivíduo que apresenta 2 ou 3 personalidades, mas é também extremamente conturbada essa visão e nem sempre ela é aceita pela Sociedade Mundial de Psiquiatria e Psicologia. Até aí tudo bem, gente? Tranquilo. Sim, quanto à mente brilhante, a Stephanie falou assim, a mente brilhante é um exemplo. Sim, a mente brilhante, aquele filme A Mente Brilhante, traz um exemplo clássico do indivíduo com psicose, né? O indivíduo olha para as coisas e percebe de um modo diferente. Vocês lembram o personagem do filme A Mente Brilhante? Ele olhava para as coisas e via as coisas brilharem, se destacarem, de uma forma que ele achava que era uma particularidade da inteligência dele. Na realidade, ele era super gênio, ele foi ganhador de prêmio Nobel, mas ele via as coisas daquela forma, não porque ele era um gênio, e sim porque ele era esquizofrênico, ele era um psicótico. Então, ele tem alterações da senso-percepção. As imagens ficavam em alto relevo, vocês lembram disso? Brilhavam. Ele olhava para um monte de palavras e as palavras brilhavam. Então, ele é um excelente exemplo de um caso real de um indivíduo com psicose. Vocês estão me ouvindo? Professora, Sim. tá atrapalhando, acho que tá dentro do carro e tá atrapalhando. É a Leidiane, será?
Leidiane, mas tira o som do seu microfone quando você estiver dirigindo. não, mas não tem som aqui não. É porque eu tô aqui pegando a senha do Wi-Fi, porque ali em casa não tem. Ah, tá. Mas Onde todo eu mundo tô. deixa o microfone Mas, desligado, aí mas só aqui liga tá quando fala. desligado, não tem nada não. Deixa eu... Tá, então tá bom. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Alguém tem dúvidas sobre o que eu expliquei? A diferença entre a psicose e a neurose? Ou seja, o indivíduo, vou repetir, o indivíduo que é psicótico, ele só se diferencia do neurótico, não é porque ele sofre ou não sofre, não é porque ele deprime ou não deprime, não é nada disso. O neurótico deprime, o psicótico deprime, o neurótico é ansioso, o psicótico é ansioso. Isso aí é igual. O que diferencia é a alteração da consciência e da senso-percepção. Então, o indivíduo não tem noção da realidade igual nós temos, então ele se sente como se ele estivesse numa realidade virtual, que geralmente é horrível, ameaçadora, cheia de alucinações persecutórias, vozes, alucinações auditivas. Fora essas alterações de consciência graves que ele tem também alterações da senso-percepção. Então, o que acontece com ele nesse momento? Ele enxerga a coisa diferente do que ela é. Por isso que ele tem delírios, né? Ele olha um cachorro, ele vê um dinossauro perseguindo ele. Ele olha para uma pessoa, ele vê um inimigo dele, ou um monstro, ou um demônio. Essa é a diferenciação clássica, se vocês olharem nos critérios do DSM-5, entre o neurótico e o psicótico. Tem que ter a presença de alucinações, pode ser auditiva, visual, olfatória, gustativa ou tátil, e a presença de delírios, que também podem ser auditivos, visuais, olfatórios, gustativos ou táteis. Dúvidas? Não. Não? Só tem o Rafael, a Arielle e a Leidiane falando nesse grupo, é isso? Não. Resta todo mundo morto? Professora, Múcio aqui. Oi, moço. E eu já desliguei o microfone aqui. Por exemplo, claro, disso que a senhora falou lá na clínica de Eurípides, né? Então, assim, fica bem fácil de visualizar. Vocês realmente viram isso lá na casa de Eurípides, né? Vocês viram isso várias vezes. O indivíduo, ele não só fala, como ele narra coisas que a gente fala estranho demais. Por exemplo, eu lembro de um paciente lá que falava que sentia cheiro de sangue. Ele falava, estou sentindo cheiro de sangue e isso me dá vontade de matar. Então, além de ouvir voz que mandava ele matar, você estava sentindo cheiro de comida, ele estava sentindo cheiro de sangue. Ou seja, ele tinha alucinações olfatórias e delírios olfatórios quando ele sentia um cheiro comum, que na cabeça dele era sangue. Então, assim, é algo muito ruim, né? É triste porque o indivíduo não consegue controlar, são alterações químicas dos neurotransmissores no cérebro dele, ele não consegue controlar. E com isso ele fica agitado, irrequieto, ele pode ficar agressivo sem querer, porque ele está reagindo a essas alterações da consciência e da senso-percepção. Oi, Marco Aurélio, eu tô te vendo aqui, mas não tô te ouvindo, não. Eu acho que você tá com o microfone mudo. Deixa eu olhar aqui, Marco Aurélio. Cadê o Marco Aurélio, gente? O microfone dele não tá mudo. Tá bem baixinho o som, né, Marco Aurélio? Tô te ouvindo mesmo, não. Sim. Ouviu agora? Ouvi. Tudo bem, meu querido? Você tem dúvida? Não, está tudo ok. Tudo tranquilo. Alguém mais tem alguma dúvida sobre a diferença entre a psicose e a neurose?